Sem o fim do pesar, como pode haver o amor? De modo estranho, nós associamos o pesar e o amor. Eu amo meu filho e quando ele morre, fico todo pesaroso. Nós associamos o pesar com o amor. Agora estamos perguntando: quando há sofrimento, pode existir o amor? Mas será o amor desejo? Será o amor prazer, de modo que quando esse desejo, esse prazer é negado, há sofrimento? Dizemos que o sofrimento, como o ciúme, a ligação, a posse, todos fazem parte do amor. É esse o nosso condicionamento. É assim que somos educados. Isso faz parte da nossa herança, da nossa tradição. Agora, o amor e o pesar não podem andar juntos. Essa não é uma afirmação dogmática ou uma asserção retórica. Quando olhamos para a profundidade do pesar e entendemos o seu movimento, no qual está envolvido o prazer, o desejo, a ligação e as consequências dessa ligação, que produzem a corrupção, quando estamos cônscios, sem qualquer escolha, sem qualquer movimento, cônscios de toda a natureza do pesar, então pode o amor existir juntamente com o pesar? Ou será o amor uma coisa inteiramente diferente? Devemos esclarecer que a devoção a uma pessoa, a um símbolo, à família, não é amor. Se eu sou devotado a vocês por várias razões, há um motivo por trás dessa devoção. O amor não tem nenhum motivo. Se há um motivo, não é amor, obviamente. Se vocês me proporcionam prazer sexualmente ou diversas formas de conforto, então há dependência. O motivo é a minha dependência de vocês, porque vocês me dão alguma coisa em troca. E como vivemos juntos, eu chamo a isso de amor. Será? Assim, questionamos tudo isso e nos perguntamos: onde há um motivo, pode existir amor? Onde há ambição, seja no mundo físico ou no mundo psicológico, ambição de estar por cima de tudo, de ser um grande sucesso, de ter poder religioso ou fisicamente, pode existir o amor? É óbvio que não. Reconhecemos que ele não pode existir e ainda assim insistimos. Olhem o que acontece com o cérebro quando pregamos esses truques. Eu sou ambicioso espiritualmente, quero estar perto de Deus, principalmente do seu lado direito. Quero alcançar a iluminação. Vocês sabem todo esse equívoco. Vocês não podem alcançar a iluminação. Provavelmente, vocês não podem alcançar aquilo que está além do tempo. A competitividade, a conformidade, o ciúme, o medo, o ódio, tudo isso continua psicologicamente e interiormente. Ou estamos cônscios disso ou deliberadamente o evitamos. No entanto, eu digo para minha esposa, ou para o meu pai, ou seja lá para quem for, eu amo você. O que acontece quando há uma contradição tão profunda em minha vida, no meu relacionamento? Como pode essa contradição ter qualquer sentido de profunda integridade? E, no entanto, é isso que fazemos até a morte. Pode alguém viver nesse mundo sem a ambição, sem a competitividade? Olhem para o que está acontecendo no mundo exterior. Existe a competição entre as várias nações. Os políticos estão sempre competindo uns com os outros, economicamente, tecnologicamente, multiplicando os instrumentos de guerra. E assim estamos nos destruindo a nós mesmos.
Permitimos que isso continue porque também somos competitivos interiormente. Como observamos, se alguns poucos realmente entenderem o que estivemos conversando nos últimos 50 anos e realmente estiverem profundamente envolvidos e tiverem conseguido o fim do medo, do pesar e assim por diante, então isso afetará toda a consciência da humanidade. Talvez vocês duvidem que isso possa afetar a consciência da humanidade. Hitler e o seu grupo afetaram a consciência da humanidade. Napoleão, os Césares, os carniceiros do mundo afetaram a humanidade. Também as boas pessoas afetaram a humanidade. Não estou me referindo às pessoas respeitáveis. Os bons são aqueles que vivem a vida integralmente e não fragmentariamente. Os grandes mestres do mundo afetaram a consciência humana. Mas se há um grupo de pessoas que entendeu o que estivemos falando, não verbalmente, mas realmente, vivendo a vida com integridade, então isso afetará toda a consciência do homem. Isso não é uma teoria, é um fato real. Se vocês entenderem esse simples fato, verão que ele atinge vocês diretamente. A televisão, os jornais, tudo está afetando a consciência do homem. Assim, o amor não pode existir onde há um motivo, onde há ligação, onde há ambição e competitividade. O amor não é desejo e prazer. Apenas sintam isso e percebam isso. Estamos discutindo tudo isso de modo a produzir ordem na nossa vida. Ordem em nossa casa, que não tem nenhuma ordem. Há muita desordem em nossa vida e sem estabelecer uma ordem que seja total, integral, a meditação não tem qualquer sentido. Se a nossa casa não estiver em ordem, podemos nos sentar em meditação na esperança de produzir pela meditação a ordem. Mas o que acontece quando estamos vivendo em desordem e meditamos? Temos sonhos fantasiosos, ilusões e toda espécie de resultados absurdos. Mas um homem sensato, inteligente e lógico, primeiro deve estabelecer uma ordem na vida diária. Depois ele pode adentrar pelas profundezas da meditação, do seu sentido e da sua beleza, da sua grandeza e da sua validade. Quer sejamos muito jovens, de meia idade ou velhos, a morte faz parte da nossa vida. Assim como o amor, a dor, a desconfiança e a arrogância também fazem parte da vida. Mas não percebemos a morte como parte da nossa vida. Nós queremos adiá-la ou colocá-la tão distante de nós quanto for possível. E então temos um intervalo de tempo entre a vida e a morte. O que é a morte? Essa questão, de novo, é bem complexa. O conceito cristão de morte e sofrimento e a conclusão asiática sobre a reencarnação são apenas crenças e, como todas as crenças, não têm substância. Assim, deixamos de lado esses conceitos e vamos discutir a morte juntos. Podemos ser desagradável, quer dizer, pode ser desagradável, vocês podem não querer defrontá-la, mas vocês agora estão vivos, saudáveis, sentindo prazer, medo, ansiedade e a esperança do amanhã. E vocês não querem se preocupar com o fim de tudo isso. Mas se somos inteligentes, sensatos e racionais, temos que defrontar não apenas o viver e todas as implicações do viver, mas também as implicações da morte. Temos que conhecer a ambas. Essa é a integridade da vida, na qual não há nenhuma divisão. Assim, o que é a morte, pondo-se de lado o término físico de um organismo que viveu erradamente,
viciado na bebida, nas drogas e na superindulgência, ou no ascetismo e na negação. O corpo experimenta essa constante batalha dos opostos. Não tem uma vida equilibrada e harmoniosa, mas de extremos. O corpo também experimenta uma grande tensão imposta pelo pensamento. O pensamento dita e assim o corpo é controlado. E como o pensamento é limitado, produz essa desarmonia. Ele nos obriga a viver fisicamente em desarmonia, forçando, controlando, subjugando, dirigindo o corpo. É isso o que todos nós estamos fazendo, inclusive jejuando por razões políticas ou religiosas, o que é uma violência. O corpo pode suportar tudo isso por muitos anos, atingindo a velhice sem ficar senil, mas o corpo, inevitavelmente, chegará a um fim. O organismo morrerá. Será isso a morte? Será que estamos preocupados com o fim do organismo? Seja por causa de uma doença, pela velhice ou por acidente? Será que o pensamento se identifica com o corpo, com o nome, com a forma, com todas as lembranças e diz: a morte deve ser evitada? Será que temos medo de chegar ao fim de um corpo que tem sido atendido, que tem sido cuidado? Talvez não estejamos com medo disso. Especialmente, talvez estejamos dissimuladamente ansiosos a esse respeito. Mas isso não é de grande importância. Muito mais importante para nós é o fim das relações que tivemos, dos prazeres que experimentamos, das lembranças, agradáveis e desagradáveis, tudo o que compõe aquilo que chamamos de viver a vida diária, ir para o escritório, para a fábrica, fazer algum trabalho hábil, ter uma família, estar preso à família, com todas as lembranças dessa família, meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, na unidade familiar, que está desaparecendo rapidamente, ao sentido de estarmos relacionados com alguém. Embora nessa relação possa haver grande dor e ansiedade, o sentimento de estarmos em casa com alguém ou de não estarmos em casa e sozinhos. É disso que temos medo? Do fim das minhas relações, das minhas ligações, o fim de uma coisa que eu conheci, algo a que me agarrei, aquilo que me especializei a vida toda. Estarei com medo do fim de tudo isso? Isso é o fim de tudo que é eu? Da família, do nome, da casa, da tradição, da herança, da educação cultural e da herança racial. Tudo o que é eu. O eu que está lutando ou que é feliz. É disso que temos medo? Do fim do eu, que psicologicamente é o fim da vida que estou levando? A vida que eu conheço com a sua dor e seu pesar? É disso que temos medo? Se temos medo da morte e não resolvemos esse medo, mesmo assim a morte chega inevitavelmente. Então, o que acontece com essa consciência, que não é a sua consciência, mas a consciência da humanidade, a consciência da imensa totalidade da humanidade? Se tenho medo como indivíduo, com a minha consciência limitada, é disso que tenho medo. É isso que me amedronta. Percebemos que não é verdadeiro que a minha consciência seja totalmente separada da consciência de todo mundo. Percebemos que esse separatismo é uma ilusão, é ilógico, é doentio. Desse modo percebemos, talvez em nosso coração, em nosso sentimento, que somos a humanidade toda. Não uma consciência individual, coisa que não faz nenhum sentido.
e levamos esse tipo de vida, que é dor, pesar e ansiedade. E se o nosso cérebro não transformou um pouco disso tudo, a nossa vida é apenas mais uma confusão para essa totalidade. Mas se percebemos que a nossa consciência é a consciência da humanidade e que somos totalmente responsáveis pela consciência humana, então a libertação dos limites dessa consciência torna-se algo extraordinariamente importante. Quando há essa libertação, então estamos contribuindo para a derrubada da limitação dessa consciência. Então, a morte tem um sentido totalmente diferente. Vivemos uma assim chamada vida individual, preocupados com nós mesmos e com os nossos problemas. Esses problemas nunca terminam, eles aumentam. Vivemos essa espécie de vida. Fomos criados, educados, condicionados a essa espécie de vida. Você vem a mim como um amigo, você gosta de mim ou me ama e você me diz: olha, sua consciência não é sua, você sofre como as outras pessoas sofrem. Eu ouço e não rejeito o que você me diz, pois isso faz sentido. É sensato e eu percebo que, pelo que você me diz, pode talvez haver paz no mundo. E eu digo para mim mesmo: agora posso ficar livre do medo? Percebo que sou totalmente responsável por toda a consciência. Percebo, quando estou investigando o medo, que estou ajudando toda a consciência humana a reduzir o seu medo. Então a morte tem um sentido totalmente diferente. Eu não tenho mais fantasias de que vou me sentar ao lado de Deus ou que vou para o céu sobre alguma peculiar nebulosa. Eu estou vivendo a vida que não é a minha vida particular. Estou vivendo a vida de toda a humanidade. E se eu entender a morte, se eu entender o desgosto, estou purificando toda a consciência da humanidade. Por isso é importante entender o sentido da morte e talvez descobrir que a morte possui um grande significado, uma grande relação com o amor. Porque quando você termina alguma coisa, o amor passa a existir. Quando você termina completamente uma ligação, então o amor existe.